Agora esta chamada está sendo gravada. Saiu do celular, daqui. Daqui, não foi? Primeira vez que essa bolachinha fala. Ô, gente, olha só. A última aula eu fiz um resgate. Vamos recuperar aqui. Na última aula eu fiz um resgate do tema de biopoder e biopolítica e como que, através desse tema, biopoder e biopolítica, a gente está lá no Foucault, né, trabalhando esse sistema, Pelbar, etc., a gente transitou para a questão colonial, da colonialidade, a questão decolonial, decolonialidade ou contra-colonialidade. Enfim, a gente transitou para esse tema. Tudo bem? Fizemos esse movimento. Então, a gente estacionou aí, tentando compreender a questão colonial, que nós temos um pressuposto. Nós temos um pressuposto. O pressuposto, ou uma hipótese, é que... Tudo bom, Pedro? Então, por que estamos mergulhando na questão colonial, da decolonialidade? A gente está com uma hipótese aqui, pelo menos eu estou com uma hipótese aqui, que a questão colonial, ela funda as relações sociais no Brasil, certo? Isso é uma hipótese, isso é uma possibilidade. Então, a gente mergulhar na questão colonial, a gente vai, e a gente fez isso na última conversa nossa, que é conectar esse tema da colonialidade com a questão da saúde, certo? Tentando olhar para o olhar da micropolítica. Ou seja, como que essa questão da colonialidade ela vai formar uma subjetividade, ela vai formar um território existencial e ela vai, eu diria assim, agenciar, né, as relações de cuidado, as práticas de cuidado, o trabalho de saúde. Ela vai operar agenciamentos objetivos nessa direção, certo? Corpos racializados têm uma relação diferente de corpos não racializados. Então, se você pega populações negras, população de rua, indígenas, deficientes, comunidade LGBT, corpos dissidentes, você vai observar, quer dizer, essa questão presente, né? Ou seja, a colonialidade, ela, como a gente está vendo no Achille Mbembe, a colonialidade ela vai se estruturar com base em dois grandes pilares, dois grandes componentes. O primeiro é o racismo, ou seja, o uso, né, o uso da diferenciação dos corpos na sua fenotipia para classificar esses corpos no sentido de subjugá-los. Então, a diferença sempre houve, mas a partir do século XVI e XVII, ela passa a ser utilizada para classificar os corpos para subjugá-los. Então, isso vem se arrastando ao longo do tempo, se tornou algo que se estrutura na sociedade, né? Então, nós estamos dizendo que o colonialismo ele tem dois grandes componentes, pilares, nos quais ele se constitui. Um é o racismo e outro é o patriarcalismo, né? Que vai definir uma heteronormatividade, que vai definir o homem branco, que vai a supremacia, né, do homem branco, a heteronormatividade, e ela vai, a questão patriarcal, ela vai regular os corpos no sentido do poder, das relações de poder na família, nos grupos, na regulação da atividade sexual,
a classificação de gêneros e tudo mais. Então, você tem o racismo e o patriarcalismo como os principais pilares da colonialidade, né? A colonialidade é definida como traços que organizam a sociedade, traços coloniais, de dominação colonial, mesmo você tendo feito a ruptura administrativa, que é a descolonialidade. Mesmo você tendo descolonizado, permanecem os traços coloniais de dominação, de subjugação de grupos populacionais e dos povos. Né? Então, muito bem. Então, a gente está mergulhando nesse tema da colonialidade para perceber, enfim, a colonialidade, ela vai, eu diria assim, fundar as relações sociais na sociedade brasileira, certo? Essa é uma questão. As relações sociais na sociedade brasileira. A colonialidade vai fundar essas relações e vai demarcar essas relações com as suas consequências aí, ativando relações de trabalho, de cuidado no plano da micropolítica. Ou seja, ela tem repercussões no plano das relações de cuidado. Essa aqui é a questão. Tem repercussões nas relações de cuidado? A questão da colonialidade? Alguém aqui apareceu? Entenderam a questão? Isso aí tem já uma outra discussão que é importante também. É importante a gente pontuar nesse tema, que é o seguinte, é o tema do Gessé de Souza. O Gessé de Souza, que é um intelectual, escreveu recentemente um livro, que é fruto da pesquisa que ele desenvolveu, o grupo dele, e esse livro ele vai fazer uma afirmação que vai fazer uma afirmação que o que funda as relações sociais na sociedade brasileira é o racismo. Ele vai fazer essa afirmação, né? O livro dele fala a ralé brasileira, uma coisa. Ele vai fazer todo um estudo, vai fazer uma crítica da antropologia brasileira, que diz que a sociedade brasileira se funda na cordialidade portuguesa. A sociedade portuguesa, ela é uma sociedade que tem por base nas suas relações a cordialidade, e que a sociedade brasileira vai herdar isso da colonização. Então, ela se funda nessas relações de cordialidade. Por isso que os grandes conflitos da sociedade brasileira são sempre resolvidos por acordos. Geralmente acordos por cima, né? Vamos combinar isso. E ele vai fazer uma crítica a esse tema e dizer, não, isso é um grande engano da antropologia brasileira. A sociedade ela não se funda na cordialidade. O que nós vamos perceber nos estudos que nós desenvolvemos é que a sociedade se funda sobre os 350 anos de escravidão. Isso marcou fortemente a sociedade brasileira e ela se funda sobre o regime escravocrata e, portanto, sobre o racismo. A experiência escravocrata no Brasil funda as relações sociais da sociedade brasileira. Portanto, o racismo é o grande componente que funda essas relações. E o racismo, ele vai classificar como racismo, são objetos do racismo a população negra, mas também a população indígena, as comunidades periféricas, inclusive
as comunidades periféricas brancas. Ou seja, o que vai definir o racismo no Brasil, ele é tão disseminado, é um regime de subjugar os corpos racializados, e o corpo pobre, mesmo branco, ele é racializado. Ele é vítima, é objeto dos mesmos componentes de dominação que os corpos negros. Só que, e aí, quer dizer, o Gessé de Souza, então, ele vai fazer essa afirmação no livro, que me parece ser uma coisa interessante, seguir nesse caminho, mas ele não vai tratar a questão patriarcal. Ele não trata a questão patriarcal. E quando a gente vai estudar a questão colonial, tomando por referência o Mbembe, né? Alguns falam Mbembe, outros falam Mbembe. No francês, o acento é na última sílaba. Então, quando a gente vai pegar, o Mbembe é muito claro. Ele fala, olha, a colonialidade se funda sobre dois grandes pilares. Um é o racismo, o outro é o patriarcalismo. A questão racial, racializa os corpos, subjuga a partir daí. E aí esse componente do Gessé, ele conversa com essa matriz, né? Mas o Gessé não trata a questão patriarcal. E o Mbembe vai dizer, e o patriarcalismo é outro. Ele vai regular as relações de gênero, sexuais, de família. Ele vai tratar de uma supremacia do homem branco, heteronormativo, etc. E cria também um outro componente de dominação e subjugação, né? Dos corpos. Então, esses dois componentes. E aí que eu venho, então, trago uma questão a partir dessas reflexões. Trago uma questão que é: a sociedade brasileira se funda sob a colonialidade. Ou seja, ela faz a ruptura como uma matriz administrativa, política, todo aquele movimento, aspas, de independência, né? Então, descolonializa, mas todos os componentes de dominação colonial permanecem operando no interior da sociedade. Certo? Com fortes esquemas de dominação marcados pelo racismo e patriarcalismo. Muito bem. Nós estamos aqui estudando a questão da saúde. Chegamos nesse ponto puxando uma linha. Chegamos nesse ponto puxando uma linha do biopoder, da biopolítica, né? Das disciplinas, a necropolítica, como que isso vai marcando os corpos, regulando os corpos da sociedade. Agora, então, resta ver o seguinte: como que essas linhas de dominação, elas são incorporadas na saúde, elas interferem no plano das relações de cuidado no âmbito da saúde, né? Ou seja, quanto que essa colonialidade ela está presente nas redes de serviço de saúde a partir de uma prática das relações dos profissionais de saúde. Os profissionais entre eles, porque os profissionais entre eles também, essas questões elas vão acontecer em relações, por exemplo, hierárquicas da equipe, e dos profissionais com os usuários. Também vão acontecer relações que podem, enfim, discriminar os corpos a partir de certas marcas que esses corpos têm. Porque a colonialidade, ela não é algo que ocorre apenas numa objetividade das relações sociais. Ela ocorre também formando uma subjetividade. Ou seja, formando um modo específico e singular das pessoas significarem o outro, significarem o trabalho de saúde, significarem o mundo, né, do cuidado. Então, ela acontece nesse âmbito, porque
colonialidade, como eu estou dizendo, não é só uma objetividade definida pelas políticas, as normas, as regras, ou instituído. Ela crava, ela é incorporada pelas pessoas. Ela crava marcas, né? Deixa marcas nas pessoas, nos corpos, quer dizer, ela produz uma subjetividade. Certo? Então, por exemplo, a pessoa passa a ter certos comportamentos, práticas nas suas relações que são racistas, sem saber que está sendo racista. É algo da sua subjetividade incorporado, é algo normalizado, certo? Dentro das relações. A pessoa passa a ser se guiar na vida também por componentes homofóbicos, transfóbicos, ou misóginos, né? Ser uma percepção. Isso é naturalizado na medida que faz parte de uma subjetividade. Certo? A incorporação da colonialidade dos corpos é como se vocês percebessem que esses corpos andam por essas estruturas de pensamento e subjetivas como algo naturalizado. Então, muitas vezes, nem é percebido por quem comete esses atos racistas ou discriminatórios, certo? Então, você tem que perceber o racista em nós, o misógino em nós, o transfóbico em nós o tempo inteiro. Romper com isso é estabelecer uma luta externa e interna. É preciso revelar. Enfim, estou dizendo, então, como que isso é algo que se traduz, que acontece, que agencia práticas sociais, práticas de trabalho e de cuidado. Porque é algo que forma a subjetividade. Entendeu? Está claro até aqui? Então, só para concluir, quer dizer, o artigo 3º, ou no livro que vocês estão lendo, artigo 4º, né, a farmácia de Fanon, do Mbembe, é muito interessante, né? É muito interessante, vai trazer expressões que eu acho que são expressões que um autor negro escreve. Também é uma outra opção que a gente tem feito aqui na disciplina. Vamos estudar o pensamento ancestral indígena? Vamos. Tem muito autor branco que tem um agenciamento, um devir indígena, e que escreve muito bem sobre a questão. Não tem nenhuma crítica em relação a isso. Mas uma coisa é você ler o autor indígena, quando você fala do pensamento ancestral indígena. Então, a gente, na disciplina, semestre passado, a gente leu o livro de João Paulo Barreto, O Mundo em Mim, uma filosofia do povo do Alto Rio Negro, no Amazonas, povo tucano especificamente, uma coisa incrível, né? Muito conhecimento importante que ele conseguiu ser intérprete, colocar no livro, que até então que ele era uma grande biblioteca por transmissão oral, né? Como ele, inclusive, conta no próprio livro. O avô dele transmitiu todo o conhecimento para ele. E aqui, na questão colonial, da colonialidade, a gente também, obviamente, tem inúmeros autores muito interessantes que escrevem sobre isso. Eu citei o Gessé de Souza, mas poderia citar vários outros, Boaventura e tal. Mas você lê autores negros também, é muito interessante, porque ninguém, né, que está no corpo negro vai perceber essa questão. Então, apenas para que autores a gente está acessando até esse momento, só para então, quem está também A gente acessou aqui a Aimé Césaire, nascido em Martinique, que é uma ilha do Caribe, que é um departamento francês, o território francês é a França, né?
E ele vai estudar na França e volta, e é um intelectual, ele é um poeta, escritor, e ele é o cara que ele funda essa discussão da colonialidade, e ele funda dois conceitos muito importantes, da descivilização, a gente já falou disso aqui, né? Que coisa é essa de dizer que os europeus são civilizados, eles chegam aqui e eles ocupam o espaço, matam, estupram, torturam as pessoas, etc. Então, ele é importantíssimo e todas as pessoas que vêm depois vão citar o Aimé Césaire, apesar de ele ter ficado um pouco esquecido muitas vezes. Mas é um cara, Aimé Césaire, está aqui o nome dele, muito importante. Né? O outro que a gente está trabalhando, depois vale a pena ir na biografia desses caras, que é muito interessante. Os movimentos que eles fazem de desterritorialização, os movimentos de formulação intelectual, né? É muito interessante as suas histórias, a biografia deles. E aqui a gente está, outro autor é o Achille Mbembe, que nasceu em Camarões, na África, dá aula em Joanesburgo, na África do Sul, não sei se está lá, mas outros países também, e que funda o conceito, ele traz a nossa percepção, joga visibilidade, discute o conceito de necropolítica. Né? Ele vai se referenciar muitas coisas do Foucault, e necropolítica eu considero um conceito que ele é um conceito que agrega a discussão do biopoder, da biopolítica. Agrega, ele diz, olha, biopolítica, biopoder são conceitos excelentes, mas são insuficientes ainda, então ele traz a necropolítica para dizer. E a gente, na pandemia, no Brasil, principalmente, a gente viu o que é a necropolítica, a gente percebeu isso aqui na carne. Né? E o Fanon, que a gente não viu os textos do Fanon, mas ele é citadíssimo, né? Nesse capítulo agora, ele é muito citado pelo Mbembe, né? O Frantz Fanon, também nasce na Martinica, e ele vai para a França fazer seus estudos, mas ele se vincula à Argélia, que a Argélia era uma colônia francesa, tem uma guerra brutal, aí no meados do século XX, uma guerra colonial brutal, né? Para a independência da Argélia, ele se vincula, então, a esse movimento, ele vai estudar esse movimento, vai escrever as questões, e ele é uma referência obrigatória também. Então, são 3 autores negros que a gente está aqui transitando em torno deles. Né? E são... O Mbembe é um filósofo ativo, hoje ele é muito ativo, esteve no Brasil recentemente. Então, só para dizer que eu acho que vamos estudar autores negros, vamos estudar autores brancos, a questão racial, evidentemente. Não é isso que o diferencia, mas os autores negros, ele tem um componente, um corpo negro, ele vai falar um pouco do lugar de quem cresceu com isso, conhece a questão, né, do seu corpo. Né? Então, isso tem é um componente que nós não podemos esquecer e não podemos lembrar que isso é importante, né? Lembrei agora de uma amiga minha, que é uma mulher já aposentada, uma professora universitária aposentada, de muitos anos, negra, e a gente foi no congresso, e o congresso ela foi apresentar, fazer uma palestra, e ela começa a palestra dizendo que ela, até aos 7 anos de idade, ela não sabia que era negra. Aos 7 anos, quando ela entra na escola, então, aí é que ela começa a perceber que ela era negra. Que ela passa a sofrer discriminação, passa a sofrer bullying. Então, só mesmo um corpo negro vai ter essa percepção, essa experiência, né? Vai ter essa experiência. Porque até os 7 anos, eu vivia numa família negra. Todas as pessoas eram negras.
e numa comunidade negra. Então, aquilo era o padrão, né? Então, ela fala, eu descobri que eu era negra aos 7 anos de idade. É uma fala muito forte. Expressa o que é um corpo negro. Assim como João Paulo vai dizer que só se descobriu o indígena, ele fala isso, mas ele foi para a escola com 10 anos e ele foi proibido de falar o idioma dele, e que era o único idioma que ele sabia até então. E que se falasse, o professor ia colocar uma placa de burro no peito dele. Isso é uma violência absurda. Então, quer dizer, corpos que têm esse tipo de experiência na infância, eles têm esse tipo de experiência na infância, só eles. Certo? Então, quando eles vão escrever sobre a questão racial, vão escrever sobre a questão indígena, eles trazem um componente afetivo forte. E isso é uma expressão absolutamente fundamental para entender a questão. Né? Por isso que eu tenho feito a opção de buscar autores indígenas, buscar autores negros, mas evidentemente que vamos nos apoiar em todos os outros, como nos apoiamos. Né? No Foucault nos apoiamos em Gessé de Souza, Boaventura, quem quer que seja. Mas eu digo que tem esse componente que nós precisamos reconhecer. Né? Então, gente, eu faço assim, eu vou fazer uma contextualização, eu acabo falando muito, porque o tema é um tema que está aquecido, né? E está aquecido aqui na nossa discussão. Então, vai lá. Não, é que eu fiquei curiosa para entender, porque eu estou me situando aqui que quando a gente está pensando em colonialidade pelo viés do Bembe, a gente tem essa coisa dos pilares, né? Do racismo e do patriarcado, como componentes do que ele traz uma visão mais ampla sobre o signo do colonialismo. E aí, quando você falou que o Gessé de Souza ele vai trazer... Está ouvindo bem, Luana? Tá ouvindo. Quando ele vai trazer o Gessé de Souza, o que funda a sociedade brasileira é o racismo, eu fiquei curiosa para entender se está incutido nessa ideia de racismo dele o colonialismo, ou se ele não traz isso, porque como no BNB o racismo está dentro do colonialismo, eu fico imaginando que talvez, eu não conheço, né? Nunca li o Gessé de Souza, mas fico pensando que talvez a ideia de colonialismo esteja incutida nessa ideia de racismo que ele diz. É como se fosse o contrário, ou não é por aí? Não, está incutido, né? Ele não tem essa ênfase na questão colonial que o Bembe vai trazer, mas evidentemente que está embutido. O foco da discussão dele é a questão racial. Ele está fazendo um diálogo com a antropologia brasileira. Ele está fazendo, na verdade, um enfrentamento com a antropologia brasileira, antropologia hegemônica, nesse campo de conhecimento. Né? Então, ele vai, como eu disse, como ele vai estar disputando esse campo teórico, ele vai, parte da afirmação, ele confronta a antropologia brasileira de que o que funda a sociedade brasileira não é a cordialidade portuguesa, mas são os 350 anos de escravidão, então ele foca nisso. Ele tem esse foco, tá? Ele tem uma abordagem focada nesse tema. Ele vai trazer a questão da escravidão. A escravidão é um componente colonial, brutal, né? E ele vai trazer a questão do racismo. Fala, a sociedade brasileira se funda sobre a experiência dos 350 anos de escravidão. É o país que mais tempo utilizou mão de obra negra escrava. É o último país a fazer a abolição da escravatura, acabar com a escravidão. Aspas, né? Aspas, né? Mas continua. Então, ele tem esse foco, tá? Então, quando você vê um estudo desse, quer dizer, não dá para exigir do
texto do GSE a toda a discussão que o MPB vai fazer de colonialidade, certo? Ele não é esse o foco dele. Então, é um texto bom, que a gente deve ver, mas ele vai estar focado na questão da escravidão, na questão racista, como fundantes, né, das relações sociais no Brasil, tá? Então, essa é a questão dele. Então, é como você pega um autor, você pega dele aquilo que ele vai contribuir para a sua discussão, né? Mas, Flora, o MPB vai trazer um outro componente, que é a questão patriarcal, além desse. Então, você vai pegando de cada autor e vai compondo o seu próprio, né? A sua própria caixa de ferramentas conceitual, que vai ser composta, deve ser composta de diversos autores, certo? Então, eu diria que ele agrega várias coisas, o MPB agrega muitas outras. E dá para aproveitar dos dois, certo? Mas, evidentemente, que o MPB, ao trazer a questão... O GSE está discutindo o Brasil. Tem isso também. Ele está discutindo a sociedade brasileira, né? Então, tem coisas que ele vai aprofundar muito mais, tem muito mais subsídio. Ele tem esse foco. Já o MPB, claro, ele vai expandir muito mais essa discussão, tanto colonial, quanto ele vai trazer a questão patriarcal, né, como um outro componente. Mas eu acho que, então, alguma questão que eu vou propor que vocês discutam um pouco para trazer questões desse capítulo, a farmácia de Fanon. Porque, olha só, esse capítulo, ele começa com uma discussão mais voltada à questão democrática, da sociedade, mas depois ele vai entrar mais na questão... Depois ele vai entrar mais numa questão, assim, aquilo que acaba chamando mais a atenção da gente, né? E é como que esses corpos eles vão ser caracterizados, como que eles vão se organizar nas suas relações a partir dos componentes aí da questão colonial, né? Que é para colocar. Ele vai trazer muito Fanon. Por isso achei importante apresentar o Fanon hoje, Franz Fanon. Vai trazer muito, então o tempo todo dialogando com o Fanon nesse capítulo. Né? Podemos fazer aqui 2 grupos em 15 minutos. Álvaro Palha. Bom dia. Bom dia. Podemos fazer aqui 2 grupos, então, e vocês vão se debruçar um pouco no capítulo. Tentar tirar aquelas questões que vocês acham interessantes a gente aprofundar. Tudo bem? São 10 para 11. Então, até 11h05, 11h10, por aí, te interrompe. Máximo 20 minutos, tá? Interrompe no ponto que tiver para a gente abrir conversa, tá bom? Então, gente, interrompemos aqui um tempinho, 15, 20 minutos, para a gente continuar a discussão, tá? Não, tudo. Discussão. Tudo isso, tudo, certo? Vou te falar. Pessoal.